com vocês mais uma vez aqui na cidade para um evento. E eu fico tão feliz, eu fico tão radiante, porque, gente, muitos anos atrás, com meus 14 anos, eu conheci um teatro e comecei a fazer teatro. E aí eu era muito fã de dublagem também, de desenhos. Eu tinha interesse nessa coisa, mas muito antes. Eu morava em Recife, não havia possibilidade de eu fazer, mas o teatro eu fazia. Aí um belo dia eu disse: eu vou ser profissional disso, eu quero me profissionalizar. E eu fui com a cara e com a coragem para o Rio de Janeiro, isso lá para os anos de 1977, século passado, viu, gente? Século passado. Aí, poxa, fiquei um ano no Rio batalhando. De vez em quando eu pegava um trem, ia para São Paulo. Para quem lembra, o trem húngaro. Lembra do trem húngaro que fazia Rio-São Paulo? Passava aqui na região. Era um trem de passageiros maravilhoso. Infelizmente não tem mais. Mas eu cheguei em São Paulo com esse trem e fiz uma vez um teste para o Teatro do SESI, para fazer um espetáculo infantil. E entrei. A partir daí eu ganhei um contrato de um ano, com carteira assinada na época, o que me possibilitou vir para São Paulo. E logo em 1978 eu tive a minha primeira experiência com dublagem. E diga-se de passagem, já em 78 houve a regulamentação da nossa profissão. E eu já tinha então, como eu tinha um currículo de alguns anos de teatro, eu passei então a ter o meu TRT profissional e fui me engajando cada vez mais. Fiz paralelamente uma opção de coisas. Eu fiz cinema, eu fiz novelas na Bandeirantes, na TV Cultura, fiz muito teatro. E paralelo ao meu trabalho de teatro, eu comecei então a fazer dublagem. Só que naquele tempo lá só havia 4 canais de TV, não tinha nada desse negócio de TV a cabo, muito menos pré-DVD, pré-fita de VHS, não tinha nada disso. Então o mercado era muito pequenininho. Foi a coisa foi e tal, o tempo foi crescendo, vieram as TVs a cabo, veio o DVD, e o mercado cresceu bastante. Isso fez com que eu me engajasse cada vez mais dentro da dublagem, porque paralelo ao meu trabalho de teatro, a dublagem é onde dava o meu sustento mais garantido, porque era um troço que sempre tinha mais trabalhos e tudo. E aí eu fiz uma carreira. Um dos meus primeiros trabalhos foi aqueles que vocês viram aqui, o Lion Man. O poderoso Lion Man! Falava mais ou menos assim. E aí você vai, um trabalho atrás do outro. E o trabalho, ele extrapola, você faz tanto anime, como também você faz filme, você faz documentário. Você não escolhe o trabalho que você faz, você é escalado por alguém para fazer aquele trabalho. E aí, com o passar do tempo, você vai ganhando um negócio que a gente chama de boneco. O boneco é aquele ator que você normalmente dubla ele. E aí, a partir daquele momento, a voz ficou legal de ator, você passa a fazer praticamente todos os filmes que ele dubla. Então eu tenho o Nicolas Cage, o Richard Gere, o Pierce Brosnan, o Bruce Willis. E é interessante, o Bruce Willis, que eu faço há uns 10 anos mais ou menos, que foi a única unanimidade que eu já vi dentro da dublagem, era um cara que dublava o Bruce Willis antes de mim, chamava Da Mata. E Da Mata era dublava inclusive no Rio de Janeiro, era a única unanimidade. Porque o que acontece? Eu estou em São Paulo e dublo o Nicolas Cage, mas se o trabalho for para o Rio de Janeiro, tem outro dublador que dubla o Nicolas Cage lá também. Só que esse cara não, o Bruce Willis, para onde fosse, esse cara fazia, era fantástico. E eu tive a sorte, depois que
lógico, ele precisou falecer, né? Ele não estava mais aqui, e eu, então, fiz um teste para fazer Bruce Willis. Por que eu estou contando isso? Porque tem uma coisa que às vezes você não entende muito porque você faz determinados trabalhos. Eu sou um ator de São Paulo, eu trabalho em São Paulo, tenho um mercado do Rio de Janeiro, eu tenho 41 anos de dublagem, mas eu não trabalho no mercado do Rio, eu trabalho em São Paulo. Isso uns 15 anos atrás, me ligaram de uma dubladora de São Paulo, do Rio de Janeiro, me perguntando se eu dublava o Bruce Willis. Eu era dublador, atualmente eu dublo o Bruce Willis. Você pode mandar um trecho? Eu falei um filme lá, que eles pegaram, baixaram na internet. Um tempo depois eles disseram, você passa numa dubladora tal, para fazer um teste. Da mesma dubladora que me ligou. Eu achei então que era um teste para o Bruce Willis, concorda? Cheguei lá, era um teste de um desenho animado. Não me deram informação nenhuma como eu tinha que fazer. Eu peguei, ouvi o original e fui mais ou menos em cima do original. Bom, resumindo a história, eu ganhei o teste. Esse personagem é o mestre Shifu do Panda, que eu curiosamente fui para o Rio de Janeiro fazer esse trabalho e perguntei para a diretora: escuta, eu sou um dublador de São Paulo, vocês têm excelente elenco aqui e poderiam ter escolhido um dublador daqui para fazer o mestre Shifu. Por que eu? Se eu nunca vim dublar no Rio de Janeiro. A moça me falou: olha, porque você dubla atualmente o Bruce Willis, é muito parecida com a do Da Mata, que fazia antes o Bruce Willis. Como o Da Mata, aqui no Rio de Janeiro, dublava o Dustin Hoffman, que é um outro ator, e esse Dustin Hoffman era a voz do mestre Shifu lá nos Estados Unidos, eles quiseram manter essa ligação. Então, obrigado, Da Mata, por mais um trabalho que você me deixou. Essa é uma história interessante da carreira da gente. E é isso. A carreira ela vai se construindo com o tempo. A cada dia, você faz um trabalho desafiador, um trabalho diferente. Um dos que eu considero assim, um marco na minha carreira e que eu vou levar para sempre, foi um trabalho extremamente difícil. Não sei se vocês já assistiram todo ano na Record, na época da Páscoa, agora deve passar agora, e no final do ano, um filme chamado Jesus de Nazaré. Umas 4 horas mais ou menos de filme, Jesus de Nazaré. E eu tive a honra e a satisfação de fazer Jesus. Isso já tem quase 30 anos esse trabalho, então é mais jovem a minha voz também. Mas para mim foi uma coisa muito bacana, foi um trabalho muito diferente e também que acabou marcando a minha profissão. Agora, vindo mais para cá, eu quero dizer que se não fosse Cavaleiros do Zodíaco, que para mim foi um divisor de águas, antes de Cavaleiro e depois de Cavaleiro, a dublagem não teria saído dos estúdios, continuaria anônima, não haveria eventos como esses que existem aqui como em todo o Brasil. Isso começou quase 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, com Deus do dia, que na época era mais um trabalho, como a gente fez tantos outros, e o anime estava chegando logo depois daqueles filmes de Changeman, né? Aqueles japoneses que viu, o próprio Lion Man que eu fiz, e era um trabalho a mais. E eu particularmente, como a gente só faz a parte da gente no trabalho, a gente não assiste o filme todo, o desenho todo, não há esse tempo. Quem assiste é o diretor, o cara que vai dirigir a obra toda. O dublador não, ele chega, ó, o seu personagem tal, ele é um cara mau, ele é não sei o quê, mas ele é justo, ele é um herói, papel, te conta alguma coisa. E você faz aqueles trechos em que você aparece. Então, você não conhece direito a história. E aí, logo nos primeiros episódios, o Rick arrancava o coração de alguém com a mão. E aí vieram me fazer uma entrevista e dizer o que eu acho, o que eu achava.
E está até numa revista chamada Herói, para quem colecionou e tem em casa, tem uma entrevista minha, onde eu falava muito mal de Cavaleiros do Zodíaco. Eu falava, nossa, meu filho jamais vai assistir. Eu não queria, e o cara, eu sentia que o repórter, ele estava querendo uma outra resposta, entendeu? Ele estava querendo que eu levantasse a bola do seriado, mas eu, em princípio, achei um pouco violento, achei tal. Com o passar do tempo, e com o sucesso que houve, o início dos eventos, eu fui entendendo a saga, a história toda que tem por trás disso. A amizade, né, entre as pessoas, que foi o que levou, de fato, Cavaleiros do Zodíaco a fazer tanto sucesso, concorda? Quem gosta aqui do Ike de Fênix? Quem gosta? Né? Agora, quem gosta do Leonardo Camilo? Quem gosta? Mas é menos jeito do que do Hulk. Puxa vida, eu tô mal na fita, hein? É bom continuar com o Ike só então, né? Gente, é isso, ó. Eu quero ressaltar também dos últimos trabalhos que eu fiz, que nós passamos aqui agora, também foi um trabalho que para mim marcou ser um trabalho absolutamente diferente de tudo que eu fiz até então. Não sei se vocês perceberam, mas até algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de saber que é o Mickey que está fazendo o Bagheera. Não é? Muito diferente do que eu joguei no registro aqui. Então você joga para o registro de voz. E eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho que, para mim, também é um crescimento a mais. Por quê? Nunca a gente para de aprender. De todos os dias se sentir desafiado. Porque é interessante o que eu faço, jamais você repete a mesma coisa. Você sempre está fazendo um filme novo, sempre está fazendo um desenho novo, um seriado. Então é muito bacana por isso. Atualmente, inclusive, eu tenho feito muito game. Os games estão sendo dublados atualmente, né? Que eram todos em inglês, ou não sei se é até com legenda, alguma coisa, mas atualmente os games estão sendo dublados. Então, por exemplo, tem aí um lançado Tal Combat, que eu dou e outros tantos mais. É um mercado muito bacana também. E o recado que eu tenho para dizer para aquelas pessoas que têm um sonho, que gostariam de se tornar um profissional da arte, porque a dublagem é um trabalho de artista, é um trabalho de ator, porque requer interpretação e tudo mais, tanto é que você precisa do registro de ator para dublar. Agora, normalmente tem um curso específico para a dublagem, que tem uma técnica e tudo mais. Mas, de fato, é um caminho que você pode trilhar tranquilamente desde que você faça os passos normais de quem quer se profissionalizar. Inicialmente você tem que fazer cursos que vão te dar direito ao DRT, que é o registro profissional. Eu indico também a pessoa fazer um curso de dublagem e a partir daí você meter as caras e começar a ir nas casas, porque o mercado é gigantesco, o mercado é muito bom e o que dá é a possibilidade de todos sonharem e conquistar o seu sonho. É isso mesmo. Gente, a gente pode abrir para perguntas? Posso? Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui e daí a gente abre para vocês fazerem algumas perguntas. Tá, então antes da pergunta, gol pro Fantasma de Fênix! Bom, uma boa parte das perguntas que eu tinha preparado você já respondeu nesse bate-papo. De forma legal. Tem algum trabalho que você lembra que foi muito difícil para você ter feito? Sim, esse mesmo do Bagheera e o do Jesus de Nazaré talvez tenha sido mais difícil, porque hoje em dia, para vocês entenderem mais ou menos o universo da dublagem, hoje nós usamos um programa de computador que se usa muito em música também, que é um programa chamado Pro Tools,
ele tem a possibilidade de arrastar o som para trás, para frente, encolher, esticar, até um determinado nível de esticar você não consegue. Então isso agilizou demais a dublagem e de certa forma facilitou também. Porque eu posso estar fazendo um negócio ali, e naquele momento eu atrasei um pouquinho a entrada e terminou um pouquinho depois. A pessoa puxa todo o som e coloca lá. Na época que eu fiz Jesus de Nazaré, um filme de 4 horas, para dublar aquilo eu dublei acho que quase uma semana, fazendo 3, 4 horas por dia de dublagem, onde você não tinha possibilidade de errar. Quando você errava qualquer coisinha, um pouquinho atrasado, você tinha que fazer de novo, porque não havia pista suficiente, não havia canais para você gravar em separado, não havia edição, o equipamento não permitia uma edição muito fina, a não ser que tivesse uma pausa grande, senão você não conseguia editar o que hoje você edita no Pro Tools. Então o trabalho era muito mais artesanal do que é hoje, entende? Então por isso se tornava, além da responsabilidade de pegar Jesus e Nazaré e querer realmente colocar uma emoção especial, até porque o filme é muito bom, para quem não assistiu, deve assistir, é muito, muito bom. É um clássico, né, do Franco Zeffirelli. Então isso tornou a dublagem realmente muito mais difícil. Isso aí. Mais uma pergunta, na verdade são duas. Eu queria saber, como você está na dublagem há muito tempo, antigamente já tinha as dublagens também, quais são os seus ídolos que você se inspirou e hoje em dia que você dirige, é diretor de dublagem, como é a sensação de às vezes dirigir uma pessoa que você admira? Poxa, boa pergunta. Como eu falei no início, eu era muito fã, eu já tinha uma verve, mesmo como moleque, assim, 12 anos, por exemplo, eu gostava muito da coisa da interpretação. Então eu via uma novela, passava na TV, época preta e branca, eu via seriados, e me chamava muito a atenção um seriado chamado Perdidos no Espaço. O Perdidos no Espaço tem um cara, ele já não está mais entre a gente, chamado Borges de Barros. Este é o maior dublador de todos os tempos. Ele criou um termo na dublagem chamado borgear. Borgear é você, como havia naquele tempo, não tinha autores que eu estou falando para vocês, então ele arranjava, ia ficar um pouquinho curto, ele arranjava um jeito de esticar e botar uma palavrinha a mais para aproveitar aquele take lá. E aí a gente chama esse caco, essa coisinha a mais que a gente coloca para não perder aquela fala, de borgear. Então virou até o verbo borgear. E esse cara fazia o Dr. Smith, que era você ouvia no original, um cara um pouco mais sério do que o que ele fez. Ele conseguiu botar uma marca dele fantástica. Então eu me inspirava muito nele, no Hélio Vacari, Isaura Gomes, a Feiticeira, que fazia Lia Calme, que era uma grande dubladora. Esse pessoal todo das antigas, infelizmente conosco, mas foram na verdade, quando eu dublei as primeiras vezes com essas pessoas, a responsabilidade era em dobro. E olha, que naquele tempo, digamos, tinha uma fala de um cara desse tamanho, a fala. E eu tinha só um sim senhor, pode deixar lá no final. Se eu errasse a minha, ele fazia dele inteirinha. Então vocês imaginam a responsabilidade, um monstro sagrado chegar para você e você ter que dublar do lado, porque como não tinha pista, eu também os papéis menores faziam sempre com os papéis maiores. E que aproveitar e naquele trecho do filme fazer todo mundo junto. Quando você tinha essa responsabilidade, a coisa se tornava muito grande para você. Mas dentro disso tudo vinha um respeito. Respeito à hierarquia, respeito ao mestre, respeito ao diretor, sabe? Hoje bagunçou um pouco, as coisas estão um pouco complicadas. O mercado cresceu demais e a classe ficou um pouco desgastada.
Ainda assim, o trabalho, eu vejo, e pela minha vontade mesmo, você é um trabalho extremamente artístico, onde quando eu dirijo grandes mestres, eu normalmente sempre acabo aprendendo mais uma e mais uma e mais uma. Porque a direção nada mais é do que a condução de um trabalho que não vai mexer muito com o original. É importante você respeitar e não sair muito da coisa do filme que já foi feito, de uma série que já foi feita. Respeitar a obra como um todo, dando um tom igual para todos. Porém, você tem que respeitar o profissional que está na estante. Então é muito legal você ver grandes dubladores e você observar que ele tem dentro de si uma capacidade muito grande de fazer um trabalho e te emocionar ali na hora, um trabalho que a gente vê na hora quando a gente está dublando. A gente não leva esse trabalho para casa. O único que leva o trabalho para casa é o diretor. Então é muito satisfatório quando você tem um resultado bacana, como você imaginou, que só os grandes conseguem, aí a satisfação é muito maior. Legal, legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim? Vem pra cá. Vem pra mesa de som, tem o microfone ali. Olá, boa tarde. Boa tarde. Teu nome? É Anderson. Anderson. Prazer conhecê-lo. Prazer é meu, Anderson. Em primeiro lugar, agradeço por fazer parte da juventude, desde criança que vai praticava a mesa, até antes, lá eu meio, né? Bem alto que eu ouvi, nem escorreu a lagriminha. A pergunta que eu gostaria de fazer no começo do Dragon Ball Z, o senhor mudou um Piccolo. Por que foi substituído pelo Antônio Lobu depois? Legal, legal. Boa pergunta. Normalmente, como eu falei para vocês no início, você respeita aquele trabalho que você faz. Então você começa, principalmente quando é uma série, você vai fazendo ela inteira. Agora, o que aconteceu? Eu, na época, estava fazendo Dragon Ball, tinha feito o quê? Uns 10 episódios, talvez, mais ou menos. Eu adoeci, tive que fazer um tratamento fora de São Paulo, estresse mesmo. E tempo fora, uns 2, 3 meses, e o trabalho estava acontecendo aqui em São Paulo. E eu não tive condições de fazer, por estar afastado, por estar doente, enfim. E aí houve a substituição por falta de tempo de esperar a minha pessoa. Tá? E aí até um outro dado que vocês não conhecem, ou conhecem, o Lion Man, acho que os 10 primeiros também, foi feito pelo Nelson Machado. E aconteceu também dele assinar um contrato na época na TV Manchete para fazer um humorístico lá e ele tinha que estar em cima do Rio. E não tinha essa situação que hoje tem que ser dubla. Eu dublo um trabalho online lá pro Rio. O diretor está lá no Rio e dirige por Skype. Hoje não tem essa possibilidade mais. Então, aliás, hoje tem essa possibilidade, naquela época não havia. Então, acabou que o Nelson também perdeu esse trabalho. E só dessa forma que ocorre uma mudança dentro de um seriado. Ou se a pessoa se indispor por algum motivo, sair do trabalho. Está respondido? Mais perguntas, gente? Oi, chega aí. Passa aqui. Prazer conhecer você. Eu queria perguntar a você o que você acha sobre a dublagem da Peach do Mortal Kombat X, e se ele denigre a imagem da dublagem, chamando pessoas famosas, só que não dubladoras, entendeu? Boa pergunta também. Eu tenho um pensamento um pouco diferenciado, talvez a maioria dos dubladores, que acham que é uma invasão ao nosso meio de dublagem, e eu penso justamente o contrário. A nossa profissão, você pode fazer novelas, pode fazer cinema, pode fazer dublagem, pode fazer o que você for convidado para fazer. Não é uma heresia,
a falta de profissionalismo, eu como ator profissional, pelo fato de eu fazer uma novela, sei lá, na Globo e ser famoso, eu sou convidado pelo cliente para poder botar lá no cinema, que é o Rodrigo Santoro, que é a Pitt, que é o Luciano Huck, que é o Roger do Trajaí, vários deles. Eu acho assim, essas pessoas, primeiro, não vão virar dubladores. Segundo, o cliente é quem manda no produto dele, ele bota quem ele quiser para dublar, desde que obviamente seja registrado, que tenha um registro profissional. Agora, você pegar o dublador, ou melhor, a Pitt, sei lá, ele vai pagar um cachê para ela. Digamos, sei lá, X, 20, não importa. Ela vai lá, vai fazer aquele trabalho, ela nunca mais vai fazer. Se for ruim, a turma vai cair matando, certo? Como aconteceu. O Luciano Huck precisou refazer. Eu estava refazendo semana passada um trabalho que o Luciano Huck fez, que ficou aqui uma M com merda maiúsculo. Com merda maiúsculo. Entendeu? Então, essas até cortaram, você viu quando eu falei merda? O microfone sumiu. O negócio aqui é rápido, viu? Perceberam que eu. E aí, gente, eu acho assim que na verdade isso traz uma visibilidade também para a dublagem, entendeu? Se as pessoas vão fazer aquele trabalho, como no caso do Shrek, o Shrek foi muito bem feito pelo Tsuda, antes de falecer, aquele que era do Cacete Planeta. Depois foi um outro dublador lá no Rio que fez. Mas eu acho bacana, eu acho que levanta mesmo a dublagem. Muita gente vai às vezes a um filme no cinema assistir, porque o Rodrigo Santoro, oh meu Deus, parece até que ele vai aparecer lá. Mas só a voz dele já leva muita gente a acabar assistindo um filme dublado, que ela às vezes nunca viu dublado. Então eu acho bacana, não acho ruim não. Acho que podem continuar fazendo, são atores, são profissionais. Bom, agora, nos meus filmes não, eu vou escalar o elenco que trabalha com dublagem regularmente. Certo? Mais perguntas? Adoro respondê-las. Bem. Em seguida, de óculos, mocinha de óculos, daqui a pouco, ó. Eu posso falar a questão do tempo. Assim, o inglês é parecido com o português. E o japonês é bem diferente. As pessoas estão cumprindo, porque se viram, fazendo trabalho. Maravilha, maravilha, que pergunta boa. É assim, ó, o nosso trabalho, ele chama versão brasileira, porque ele, de certa forma, tem que adaptar. Se adaptar à métrica, não é? Se adaptar ao linguajar. Às vezes eu estou dizendo uma coisa que é dita em japonês, mas lá eles usam um termo que não é usado aqui. Então eu tenho que adaptar a gíria, eu tenho que adaptar a coisa. Assim como em legenda, você observa que o que está sendo dito na legenda não é aquilo que o cara está dizendo em termos de que ele diz alguma coisa a mais. A legenda é obrigado a comprimir e colocar as coisas principais, certo? Não dá para colocar tudo que se fala. Então, por isso que é concisa. Com relação à dublagem, acontece a mesma coisa. Eu costumo dizer que assim, ó, o texto vem para a dubladora, a empresa que vai dublar. Eu sou escalado, eu não sou empregado dos caras, eu presto serviço. Então eu vou fazer tal personagem. Antes de chegar no estúdio, vai para o tradutor da empresa que eles contratam, a pessoa traduz. Vem para mim que vou dirigir, eu quando estou assistindo, eu já começo a arrumar um pouco a métrica. Está curto, bota uma palavra a mais. Está muito grande, eu digo a mesma coisa, dando uma enxugada, entende? Então, por exemplo, no japonês, falam muito mais para a gente seria curtir. A gente coloca palavras que não vão agredir o entendimento da cena e muito menos o texto original. Apenas você cumpridor e colocou uma... por exemplo, vou dizer uma frase aqui, olha, eu estou adorando
estou adorando estar aqui com vocês hoje batendo esse papo. Ficou curto? Eu digo, eu estou adorando imensamente estar aqui com vocês batendo esse papo hoje. Eu disse a mesma coisa, concorda? Eu apenas botei duas palavrinhas, o imensamente e o hoje no final. E eu resolvi o problema da métrica sem agredir o texto. Entendido? É assim. Tá? E com relação ao tempo, só para ilustrar, antigamente um filme longa se fazia mais ou menos em uma semana. Hoje, em 2 dias, você, na parte de estúdio, você já resolve o filme. Perguntas, vem, cadê? Oi. Boa tarde. Fala mais pertinho, só para eu te ouvir. Oi. Produção. Boa tarde. Foi do senhor? Não. Oi? Fala. Foi do senhor. O que você acha da dublagem dos seus personagens que fazem O comédia? que eu acho do quê? Qual dublagem dos seus personagens que fazem comédia, dos personagens, certo? Sim. O que você acha disso? E quais jogos você mais tenta dublar, etc? Legal. Imagina. Bom, é assim. Também tem muita gente que critica, diz que às vezes ridiculariza e tudo mais. Eu acho mal barato. Porque, olha, à medida que existe, inclusive o nome depois é fã, né? Fã dúvida. Então, é fã, gente. Sabe, é gente que curte o trabalho da gente e que tenta reproduzir. Às vezes não atinge o objetivo, tem outros que ficam tímidos. E você dá vontade de ligar para a pessoa e dizer, vem para cá com a gente, porque a gente precisa sempre de talento. O mercado ele é dinâmico. Assim como tem gente que fica mais velho e se aposenta e tal, tem pessoas no meio do caminho também que acabam indo fazer outra coisa e tudo. E o elenco vai se renovando com talentos. Então, eu acho barato, eu acho legal. Tanto é que um cara lá no Rio de Janeiro, ele uma vez entrou em contato comigo, ele fez um filme amador, colocando atores, mesmo, pessoas, fazendo wiki, fazendo essa olho, fazendo não sei o que e tal. Ele montou um filmezinho, uma história do wiki. E ele queria que eu botasse a voz no wiki. Só que ele não tinha cachê, não tinha nada e tal. E eu me propus a fazer. Achei bacana a ideia do cara, assisti um filminho e dublei o cara, botei a voz do... Eu fui um fã dub de mim mesmo. Viu? Então eu gosto tanto que fui um fã dub de mim mesmo. Respondido? Uma pergunta sobre os jogos. Os jogos. Então, o mercado é muito grande, o mercado está crescendo muito. Eu faço muitos e muitos jogos. Eu falei aqui do Mortal Kombat, né? Eu fiz recentemente. Tem alguns jogos que eu não poderia, hoje aqui, que eu fiz recentemente, 2 ou 3 jogos aí, que eu não posso, por força de contrato, falar sobre eles, nem quem é a produtora, muito menos o nome, porque se isso aqui alguém está filmando e cai na internet, eu dou um prejuízo violento, entende? Então não posso falar, mas garanto que está vindo muita coisa legal. Eu fiz um trabalho outro dia que eu fiquei 10 horas falando 2.500 frases, que a gente chama de arquivo, num dia inteiro. E o cara só falava assim: aqui em cima, e o cara falava o tempo todo assim. Você imagina falar 2.500 arquivos assim? Eu acabei sem voz. E eu não fico, é duro porque é sem voz. Mas quando eu comecei, eu achava que no meio ele ia amenizar. Era um bandido, em todos os 2.500 arquivos o cara falou gritando. E foram 10 horas dentro de um estúdio assim, ó, sem praticamente sair. Então esse que é um game que eu achei bem bacana, que eu não posso falar o nome agora, mas que vai ser um grande sucesso e que eu faço, vocês vão reconhecer, quem gosta, eu faço o canal principal com todo esse trabalho que eu fiz. Beleza? Mais perguntas? Aí, chega aí. Oi, tudo bem? Tudo. Queria saber
fazer esse filme fazendo Jesus, entendeu? Assim, a importância de dublar este senhor, este personagem, foi muito grande para mim na época. Eu tinha 30 e poucos anos. Hoje eu tenho um pouquinho mais só. Mas foi muito bacana, marcou demais a minha vida. Foi um trabalho que impulsionou a minha carreira, porque a gente tem muito esse espelho, né? O resultado do teu trabalho é o que diz um pouco que você é na tua vida. E eu, sem falsa modéstia, fui construindo uma carreira sólida, onde eu tenho assim muitas coisas que eu faço importantes e grandes, e trabalhos de estrelar os filmes e tudo mais. Agora, isso eu nunca vou esquecer da minha vida, esse grande trabalho que eu fiz, emocionante. Às vezes eu tinha que parar para chorar um pouco, porque a cena era muito forte e emocionava mesmo. Então o trabalho, na verdade, a gente trabalha por hora. Eu cheguei com o diretor e falou: olha, eu vou levar um tempo a mais. Você não precisa me pagar esse tempo a mais, mas eu vou precisar dele, porque nem sempre eu consigo dar aquele ritmo nesse trabalho tão importante. Beleza? Agora sim, pode pegar aqui. Prazer em dizer uma parte. Eu queria saber assim, no local de trabalho, no freio lá, é sozinho ou tem mais pessoas? E acontece de vocês levar e dar risada, brincar, e daí corta e recomeça tudo. Maravilha, é assim, ó. O trabalho no estúdio, ele nunca é solitário, mesmo que tenha um dublador só na estante, porque a gente trabalha em trio. É o mínimo que se trabalha. É o dublador na estante, o diretor de dublagem e o técnico, a pessoa que capta o som, e é aquela que mexe, traz para cá o som, joga para lá, estica um pouquinho, vai e tal. Então, esse é o mínimo que fica no estúdio fazendo filme. Você tem mais pessoas no mesmo instante também, não precisa ser sozinho. Às vezes uma determinada cena é melhor fazer junto, porque quando você três amigos conversando, não sei o que, fica mais natural se a gente fizer todo mundo junto. Agora, isso vai depender do tempo de cada um, porque eu quero escalar a senhora, ele e ela, mas aí eles dois não podem, só a senhora, então aí você separa, entendeu? Agora, risada é um trabalho bastante descontraído. Primeiro que a gente se conhece há milênios, né? Conhece desde jovens, tem gente, eu com 40 anos de dublagem, eu conheço todo mundo, inclusive gente que começou pequenininho e tal, depois de muito tempo. E aí se forma uma grande família. Então a gente faz um trabalho descontraído, não é um trabalho pesado, a gente brinca muito com a cena, às vezes o dublador dá uma brincada, e quando você erra, eu costumo dizer que é um jogo de erros. Você erra acerta um pedaço só na terceira, emenda, faz o restante. É um trabalho mesmo construído passo a passo. Aí eu vou dizer, por exemplo, uma das brincadeiras. Tinha uma cena de um filme clássico, de uma dubladora, Angélica Santos, que é a que faz o Cebolinha, grande amiga, querida, e eu estava dirigindo ela. Ela é muito engraçada, muito gaiata. E aí a cena, a mulher chorando de joelhos, com a cabeça assim no colo do marido que estava querendo abandoná-la por algum motivo. Ou então, com aquele negócio, ela levantava e falava assim: meu amor, não me deixe, meu amor. Aí ela levantou, gravando. Ela fez: meu amor, você pegou. Então essas brincadeiras. Aí a gente riu, a gente não conseguia fazer aquela cena, entende? Aí teve que jogar lá pra frente e fazer outra hora. Esse tipo de brincadeirinha para descontrair, entende? Por exemplo, tem uma série que eu dirijo, chama NCIS. É uma bobagem, mas às vezes descontrai a pessoa que está chegando. A gente diz assim: ó, vamos iniciar esse aí. Vamos iniciar esse. NCIS. É umas bobagens que a gente fala com o nome
e brincadeiras mesmo com o texto, quando você erra. Às vezes você está falando um negócio, está tendo uma frase lá, no meio da frase você enrola e você fala, aí você diz, ó, aconteceu alguma coisa aí, travou o vídeo, entende? É assim, então a gente está sempre descontraído e brincando, sim. Acontece bastante, tá bom? Perguntas? Oi, última, chega aí. Última. Satisfação estar falando com o senhor, estou até emocionado. E a pergunta é o seguinte: qual que é o critério que a Central de Dublagem utiliza para poder pegar o anime? Porque a gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco é dublado no Brasil, em Dragon Ball pela Unitudo. Qual que é o critério de seleção, por exemplo? Eu vou pegar esse desenho, você vai pegar o desenho? Boa pergunta. A dublagem funciona de duas formas. Uma é quando o cliente ele já tem o elenco dele, por exemplo, eu quero o Leonardo Camilo para fazer tal filme. Ou o Leonardo Camilo, na verdade é mais de duas. O Leonardo Camilo, por exemplo, é um filme, eu estou fazendo uma série agora, Netflix, com o Richard Gere. Então, como eu dublo o cara, aí já é naturalmente eu vou fazer. A outra coisa por exemplo, o elenco não tem ninguém assim, dublador que passa. Então eu vou escolhendo, eu como diretor, eu vou escolhendo o elenco. Porque a gente conhece as vozes. A gente sabe que a pessoa tem uma voz grave, então para aquele personagem é legal, o outro é X, e aí você balanceia essas vozes, tanto de homem quanto mulher, criança, velho, tudo, você já tem aquelas vozes, aqueles cantos. A outra forma é o cliente abrir teste. Ele vai começar uma série nova, aí ele abre teste. Então você pega aqueles personagens principais e pega 3 dubladores, mais ou menos 3 a 4, e você, cada um lá, vai lá, faz o teste. Ele dubla uma determinada cena, o outro vem e dubla aquela mesma cena, e assim sucessivamente. Você vai montando todo o teste. Você manda para o cliente, ele escolhe um desses 3 que estão no teste, ou às vezes acontece, fiz mais de 50 testes, quase que eu não tinha mais elenco em São Paulo, para uma série chamada agora estava com ela na cabeça aqui, o Naruto. E eu escolhi o elenco de Naruto e dirigi os 50 primeiros. Eu tinha uma dubladora em São Paulo chamada Dublarte, isso nos anos 90, e depois então eu acabei sendo dubladora e ela foi e continuou sendo feita. Sabe quem? Ela escolheu o Naruto. Porque eu fui todas as crianças de São Paulo que faziam dublagem, todas as mulheres que faziam criança, que tem mulher que faz voz de criança, de menino, de menina. Eu já estava enlouquecido, não conseguia, e o cliente não ficava satisfeito. Aí veio a Úrsula Bezerra, que hoje faz. Ela chegou ano passado ou ano retrasado, ela veio aqui, se não me engano. Então, e a Úrsula foi a única pessoa dentro de São Paulo que foi aprovada. Então, é uma coisa inédita, mas vale a pena eu contar para vocês, que é parte do que acontece na dublagem. Então, está respondido, né? É assim que funciona. A gente faz teste, a gente escolhe, ou é um boneco que você já dubla. Beleza? Então, maravilha. Bom, pessoal, ele vai estar daqui a pouco naquela mesinha lá no fundo, não sei se vocês estão vendo. Isso. Olha, ele está dando tchau. Gente, deixa eu dar só aquela despedidinha básica. Olha, para mim, deixa eu dizer uma coisa bem do fundo mesmo do meu coração. Eu sou um cara que eu fiquei a minha vida batalhando para fazer um trabalho e ter um respaldo, ter o meu público. E eu, graças a Deus, dentro da dublagem, dentro do trabalho que eu venho fazendo há 40 anos, eu consegui essa coisa bacana, que é ter algumas pessoas dando atenção para aquilo que eu estou falando, o que eu faço na minha vida. Isso não tem preço. Isso me emociona profundamente, porque eu sou assim, grato a todos vocês existirem, entrarem na minha página lá no
Facebook, curtirem as coisas que eu faço, curtirem o meu trabalho. É emocionante e é mais importante que todo o dinheiro que eu venho ganhar no mundo. Porque se eu não tivesse o respaldo do público, o respeito dos meus fãs, eu já teria mudado de profissão. Tá bom? Então eu agradeço a todos por ter vindo a essa cidade linda e encontrado tanta gente bonita assim. E espero voltar aqui numa próxima. Muito obrigado. Um beijo a todos! Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, pessoal, quem quiser bater uma foto, autografar com ele, a fila